E aí, Douglas, vamos começar. Boa noite, velho. Boa noite, Denis. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Estamos aqui para cumprir essa missão, né? Dessa live. Exato. Ô, Denis, tu é de que estado? Eu sou do Piauí, velho. Sou aqui de Teresina. Então tá longe, tá Teresina, bem longe. bem longe e o clima o oposto daí, né? Aham. Quantos graus vocês estão tendo agora aí? Quantos graus está agora? Isso. Agora tá frio porque é 8 horas da noite, então tá 28 graus. Ah, É tipo isso, velho. Aqui na cidade, aqui na cidade onde eu resido tá 14 graus agora. Tá fresquinho, Uhum. tá bom. Tu é de Santa Catarina, né? Isso, de Santa Catarina. Aham. É mais para a região do sul de Santa Catarina. Eu moro numa cidade que se chama Lontras, ela tem quase 10 mil habitantes, é uma cidade bem pequenininha, mas muito boa de se viver aqui. Nossa, é muito bom, né? Fugir um pouco dessa coisa muito urbana, muito imediatista, né? Da cidade grande. Exatamente. Mas vamos lá, tu tá aí sim, porque teve problema na live, mas eu que vou te entrevistar, então eu faço várias lives com temas mais pro conservadorismo, da doutrina católica, doutrina social, temas políticos, economia, enfim. E vida intelectual, com certeza, é um dos temas que me atrai. Só para explicar pro Uhum. pessoal, pessoal que não me segue, né, e tal, eu não faço live sobre temas que eu tenho um absoluto entendimento, mas temas que eu iniciei, né? E eu trago pessoas que têm um pouco mais de caminhada em determinados temas. Quando eu te achei nas redes sociais, o cara, ele manja da vida intelectual. E aí, obviamente, né, o que me atraiu bastante foram as condições que se impuseram à tua realidade, né? E olha assim, velho, ele não tem nada de uma pessoa, óbvio que pela rede social, né, não te conheço profundamente, mas é uma pessoa que murmura, que reclama da vida, né, uma pessoa que vê vê nas eventuais limitações não um obstáculo. Aliás, um obstáculo, mas não para parar, mas para ultrapassar. E aí, Exatamente. velho, eu queria saber, eu falei, nem fechou um roteiro, né? Eu queria saber de ti, de fato, como foi esse processo, né? Eu vi que você é ex-atleta de paraciclismo, né? Tem as suas questões físicas, vi que depois você teve que parar, vi que você é uma pessoa muito estudiosa. Então, como foi, né, na tua vida esse processo? Te apresenta, né? Quantos anos tu tem e tudo, pro pessoal que tá chegando. Uhum. Então tá, Denis, eu tenho 30 anos, eu estou nesse momento cursando a faculdade de Economia, acabei gestão pública o ano passado, e após um acidente que eu tive e uma outra lesão no esporte, eu acabei me encontrando aqui na vida intelectual, né? Mas o nosso tema, ele vai para o vida intelectual como principal, só que eu queria inverter, eu quero começar a contar o processo todo, né? Para a gente chegar na vida intelectual, que daí vai fazer mais sentido essa nossa conversa, né, Denis? Fechado. Eu vou pedir aqui só um pouquinho a compreensão de quem está assistindo e ouvindo a gente, porque como eu tenho alguns problemas na voz por conta das coisas que me aconteceram, a tendência é a minha boca ir ficando seca, então eu vou tomando uma aguinha, vou parando, vou conversando, vou indo Tamo junto aqui. devagarzinho com todo mundo, beleza? Então tá, Vamos lá. vamos lá, Denis. Então, olha só, eu antes do meu acidente, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu trabalhava, eu fazia academia, eu fazia faculdade, eu fazia jiu-jitsu, eu fazia várias coisas, né? Então a minha vida sempre foi muito atarefada, eu sempre tive muitas coisas para fazer, né? E aí, certo dia, eu resolvi fazer uma festinha com os amigos em um sítio de um amigo nosso, né? E nesse sítio existia uma lagoa. E aí eu resolvi, assim, por um lapso, saltar de cabeça ali naquela lagoa, né? E, bom, na minha cabeça a lagoa era funda, né? Porque a água era bem turva. Só que o problema, quando eu mergulhei,
só tinha uma lâmina de água, tinha 25 centímetros de água, entendeu? E aí eu mergulhei de cabeça, eu tinha todo aquele peso, eu era grande, treinava, eu tinha 107 quilos, né? Então aquele peso sobre o meu pescoço acabou que fraturando as minhas vértebras do pescoço e lesionando a minha medula. Acabou cortando uma parte da minha medula, acabou cortando mais ou menos uns 90% da medula. Então, o diagnóstico primeiro foi tetraplegia, né? E aí, quando eu falo que eu sou um tetraplégico, todo mundo fica assustado, né? Bom, que tu és um tetraplégico se tu mexe os braços, tu se movimenta, né? Então, eu me movimento e eu tenho esses movimentos por conta de fisioterapia e por conta daquele 10% ali que sobrou da minha medula. Isso ali é que faz eu ter esses ligamentos e que manda essas informações para os meus braços, onde eu consigo fazer alguns movimentos, né? Um momentinho aqui. Isso faz quanto tempo? Hoje tá com 30 anos. O acidente foi em... Foi com 22 anos. Tá com 8 anos o acidente. Sim, já faz 8 anos. Aí o que que acontece? Eu bati a cabeça ali no fundo da lagoa e em volta da lagoa estavam uns amigos, né? E a gente tinha um amigo ali em comum que ele é fisioterapeuta. E quando ele viu que eu bati lá no fundo da lagoa a cabeça, ele percebeu que a minha bunda levantou e eu comecei a boiar. E aí todos os amigos começaram a achar que eu estava brincando, né? Por conta que eu sempre fui um cara muito brincalhão, muito engraçado, né? Só que esse amigo ali percebeu. E quando eu bati ali no fundo da lagoa, eu só senti um choque, uma descarga elétrica muito forte, assim, no meu corpo. Um choque muito, muito forte. E aí eu tentei nadar. E daí, quando eu fui tentar nadar, eu fui tentar mexer o braço. Vi que não mexia nada. Fui tentar mexer meu corpo, nada mexia. E aí eu comecei a me afogar. E me afogar, e me afogar. E a minha sorte foi que esse amigo percebeu. E mais outro amigo entraram ali dentro da lagoa e conseguiram me tirar. E daí, quando eles me tiraram, eles me botaram na beirada da lagoa, trouxeram uma escada, me imobilizaram, fizeram os procedimentos de imobilização que um bombeiro faria por conta desse amigo, que é fisioterapeuta, né? E aí era uma época de muito frio. Era, deixa eu ver, era era julho. É mais ou menos nessa época nossa aqui, mas mais pro final do mês, né? E aí eu comecei a ter a hipotermia, água gelada, frio, e aí esses amigos começaram a jogar muitos cobertores em cima de mim para tentar bloquear um pouco essa hipotermia que eu estava tendo, né? Aí eles pegaram, ligaram e chamaram os bombeiros, com uns 15, 20 minutos os bombeiros, eles chegaram ali no local, né? E aí eu fui pro hospital, mas na minha cabeça, no meu entendimento, eu tinha me machucado, ia ali pro hospital, ia ficar um dia ali e ia voltar para casa, né? Até quando eu sofri ali o acidente, eu disse para meus amigos, não liga nada, não liga pro meu pai, não fala nada pro meu pai, né? Porque meus pais, eles são separados, né? Então eu morava com meu pai. E aí eu não queria trazer esse transtorno para ele, né? Só que aí as coisas foram se agravando e as coisas não saíram do jeito que eu achava que ia sair, né? E aí várias vezes eu fiquei inconsciente e desmaiei. E nesse vai e vem aí, eu acordei uma hora lá dentro do hospital já. E daí eu senti um peso muito forte na minha cabeça. O que que acontece? Quando eu sofri a lesão, por conta de ter quebrado a vértebra 6 aqui do pescoço, essa vértebra explodiu e a vértebra 5 e a vértebra 7, elas trincaram. E aí a vértebra 5 caiu em cima da vértebra 7ª. E aí eles tiveram que fazer o quê? Botar um parafuso aqui na minha cabeça desse lado, um parafuso aqui desse outro lado da minha cabeça. E aqui por trás ele tinha um sistema de um arco. E daí na ponta desse arco, eles colocaram um peso de 5 quilos para poder puxar a minha cabeça para trás, para esses ossos poderem se deslocar um do outro, para daí eu poder ir para o centro cirúrgico para fazer a cirurgia e substituir essa vértebra e botar uma vértebra artificial aqui dentro do meu pescoço, né? Então eu fiquei nesse processo ali durante 3 dias imobilizado. E essa tração puxando a minha cabeça para trás, né? E claro, dor, muita dor, o tempo todo sentindo muita dor por conta dessa tração ali que estava puxando a minha cabeça para trás, né? E aí
Uma hora eu tive contato com o médico e com outras pessoas, e daí o meu pai conseguiu entrar ali, só que eu já estava na UTI, né? Por conta do agravamento ali, né? Da minha lesão e das cirurgias que eu ia ter que realizar. E aí eu fui para a sala de cirurgia. Fiz a cirurgia, só que como eu engoli aquela água, eu me afoguei com aquela água, pelo lado de cima da lagoa tinha uma fazenda onde o veneno daquela fazenda da plantação caía dentro da água e eu acabei engolindo essa água e isso infeccionou meu pulmão e tal, e acabou acarretando em várias outras dificuldades. Então eu tive que ficar na UTI. E eu fiquei ali na UTI, em coma induzido, por mais ou menos uns 27 dias. Aí eu acordei e comecei a ter contato com as pessoas, com os enfermeiros, com os médicos, né? As pessoas que estavam ali envoltas em mim. Só que quando eu acordei, que eu fui dar um direcionamento, que eu fui mexer meu braço, o meu braço não mexia. Aí eu pensei, que estranho, né? Daí eu pensei, eu vou tentar levantar. Daí eu fui tentar levantar e nada funcionava. Daí eu pensei assim, bom, eu vou chamar alguém. Quando eu fui chamar, a minha voz não saía. Porque nesse processo de intubação ali da UTI, eles acabaram fazendo um buraco aqui no meu pescoço para mim poder respirar. E esse buraco se chama traqueostomia. E aí, através desse buraco, com mais um respirador, isso jogava vento aqui para dentro do meu pescoço e ventilava o meu pulmão e fazia com que eu conseguia respirar. Só que, porém, a minha voz não saía por conta desse buraco que estava ali exposto, né? Só que eu tive a sorte, nesse momento, da psicóloga do hospital estar ali do meu lado. E aí ela começou a conversar comigo e falar comigo e me explicar que eu tinha sofrido uma lesão, que eu tinha machucado o meu pescoço, machucado a minha medula. E ela iria conversar comigo e, através de piscar os olhos, eu diria sim ou diria não. Então ela disse para mim, Douglas, se tu piscar os olhos para mim uma vez, tu tá dizendo sim, se tu piscar 2 vezes os olhos, tu tá dizendo não, né? Então ela começou a me fazer uma série de perguntas e falar e perguntar. Aí ela perguntou se eu estava com medo, daí eu disse que sim, né? Pisquei o olho uma vez e a gente foi se comunicando e ela disse que eu sofri tal acidente, que determinados horários eram os horários que eu ia receber visitas, se eu queria receber visitas. Eu falei, é claro que sim, né? Eu mexi o olho, eu disse que sim. Eu disse para ela que eu queria receber essas visitas e aí, aos poucos, eu fui me adaptando àquela rotina ali, né? Só que durante uns 5 dias ali na UTI, eu acordava e apagava, né? Eu entrava em coma induzido e saía de coma induzido. E aí eu tinha muitos delírios, né? Por conta de muito medicamento pesado para tentar salvar o meu pulmão e tentar tirar essa bactéria de dentro do meu corpo que estava consumindo o meu corpo todo, né? Os enfermeiros chegavam lá para tirar o sangue várias vezes do dia do meu corpo e eu conseguia enxergar e via que esse sangue que eles tiravam era um sangue marrom, nem vermelho, era de tão podre, eu acho que estava o meu sangue por conta dessa infecção que estava dominando o meu corpo, né? Aí eu comecei a receber algumas visitas, né? Claro, eram no máximo, eu acho, 30 minutos de visita, e aí as pessoas se revezavam, entrava meu pai um pouquinho, daí depois entrava minha mãe, depois entrava um amigo próximo, né? E aí eles conversavam e falando comigo e eu só respondia. Aí eu comecei aos pouquinhos a melhorar e tal, né? E eu saí ali da UTI e fui pro quarto. Aí lá no quarto as coisas já mudaram. Aí eu tinha a minha mãe, que ficava comigo o dia todo lá cuidando de mim, né? E aí eu tinha mais horas de visita. Eu comecei a receber mais visitas e na primeira semana ali que eu fiquei ali no quarto, foi bem tenso, porque o que aconteceu? Quando eu estava ali na UTI e fiquei aproximadamente aqueles 30 e poucos dias ali, em coma induzido ali, e entra em coma, sai de coma, eu fiquei muito tempo numa posição só. E aí o que aconteceu? Por eu ter ficado muito tempo nessa posição
ali sem virar o meu corpo, na região do meu bumbum, acabou abrindo uma ferida. E essa ferida infeccionou. Mas ela não é uma feridinha que a gente está acostumado a ver, uma feridinha pequenininha. É uma feridinha muito grande. É uma ferida tão grande, tão grande, tão grande, que entrava a mão todinha da enfermeira ali dentro da minha região sacral, ali do bumbum, para ela poder fazer o curativo. A mão dela inteira e mais um pouco. Então, a enfermeira conseguia até ver o meu osso da região sacral, de tão grande que formou esse buraco, de tão grande que era esse buraco. E o que que acontecia? Com o tempo eu ia ficando em cima dele, e aí os enfermeiros tinham que vir e cortar a pele ao redor, porque conforme eu ia ficando em cima, ia telectasiando, ia ficando escura, a carne ia morrendo, e eles iam cortando, iam cortando, iam cortando, iam cortando, iam cortando. E aí eu fui pro quarto, né? E ali no quarto, eles tentaram fazer de tudo para fechar essa ferida que eu tinha, só que eles não conseguiam, porque ela era muito grande. Eles tentavam fechar, ela infeccionava, dava pus, abria, arrebentava a ferida, tinha que cortar mais um pouco, e essa ferida é cada vez maior, cada vez maior. Aí o que que aconteceu? Chegou um momento que o médico disse, ó, a partir daqui, tu vai ter que ficar 2 horas virado pro lado direito e 2 horas virado pro lado esquerdo. E tu não vai poder mais encostar o teu bumbum na cama. E aí eu tinha que ficar 2 horas para lá, 2 horas para cá, 2 horas para lá, 2 horas para cá, o tempo todo me virando, né? E eu tinha que ficar deitada aqui em cima do meu ombro, e eu acabava sentindo muita dor. Então eu passei um perrengue muito grande nesse período do quarto, né? E nesse quarto eu fiquei aproximadamente deles 2 meses e meio. Então foi um processo de, vamos dizer, eu nasci de novo. Por quê? Porque eu fiquei ali nesse parto com essa ferida, virando de 2 em 2 horas, e eu me tornei um bebê. Eu não conseguia me alimentar, porque eu não conseguia mexer meus braços, eu tinha que receber a alimentação na boca, né? Então, no início foi só alimentação líquida, aí teve que vir uma fonoaudióloga para me ensinar a deglutir, a falar de novo, aos pouquinhos. Então, ela começou a me dar alimentação líquida, e depois ela foi uma alimentação mais pastosinha para ter uma alimentação mais densa, né? Então, aí eu tinha as enfermeiras que faziam tudo comigo, meu pai, minha mãe, que estavam ali comigo, né? No decorrer desse processo, ali no tempo. E aí eu tive que me readaptar, me reinventar de várias formas. Porém, quando eu saí do hospital, que eu vim para casa, na verdade eu não queria nem sair do hospital, porque eu tinha medo que em casa eles não iriam dar conta de cuidar de mim. Porque eu saí desse hospital com aquela ferida. Então eu vim para casa, e aí o pessoal aqui da casa teve que se readaptar às circunstâncias das coisas que estavam acontecendo comigo, e ao mesmo tempo me dar força, né? Então, foi um processo bem exaustivo, bem cansativo, abalou extremamente o psicológico de todas as pessoas que estavam ao meu redor, né, tanto do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, dos amigos, das pessoas queridas que estavam ali comigo, né? E aí chegou um dia que o médico veio me visitar, né? Veio cedo, e eu não escutei ele chegando. Porém, ele chegou no meu quarto e mexeu a minha perna. Aí eu senti que mexeu a minha cabeça e eu acabei acordando, né? E aí a minha mãe estava do meu lado e o médico chegou e disse para ela: bom, mãe, a partir de agora, já que você sabe que o seu filho não vai nunca mais voltar a andar e vai ficar o resto da vida na cama, eu vou passar instruções para vocês. Só que, porém, Denis, eu não sabia que eu não ia voltar a andar. Eu achava que era uma lesão que só com o tempo isso ia retornar e eu ia voltar a andar. Então, a partir desse dia, o meu mundo caiu, né? Caiu, e daí eu comecei a chorar e tal, e eu fiquei uns 5 dias triste, só chorando, e muito mal, muito mal. E aí, eu comecei a pensar comigo, né? Poxa, eu tô aqui mal, eu tô chorando, os meus pais, a minha irmã, todo mundo desesperado, né? Eu não posso ser egoísta e fazer com que eles se sintam maus por conta do que eu tô sentindo, né? Foi onde eu decidi botar um ponto final e que eu ia fazer de tudo quanto for possível para poder sair dessa situação e para demonstrar o mais forte possível, para eles também poderem ter forças para cuidar de mim, né? Para me ajudar.
Então, Denis, só um momentinho, só um momento. Tranquilo, fica à vontade. Então, Denis, eu vim para casa com tudo isso e um processo de 24 horas, a cada 2 horas, a minha mãe e meu pai tinham que vir me virar durante 24 horas, durante a madrugada, durante o tempo todo. Então, eles tinham que estar o tempo todo me virando. E ao decorrer desse tempo, o fisioterapeuta vinha me visitar. E como eu não podia me mexer muito, não podia fazer muita coisa, eu fazia a fisioterapia da cama mesmo. Então eu não mexia braço, não mexia nada, ele mexia por mim. Era uma fisioterapia passiva que a gente falava, né? E ele foi mexendo. E aos poucos eu fui sentindo que o meu corpo começou a ter algumas reações. E teve um dia que eu estava ali deitado e eu consegui trazer a minha mão até no peito. Daí, opa, aí eu continuei com a fisio. Fiz. Outro dia eu consegui levar a minha mão no queixo. E fui progredindo. Outro dia eu estava com a mão na cabeça, outro dia eu estava com a mão lá atrás da cabeça. E aos pouquinhos eu fui ganhando alguns movimentos com os meus braços e eu fui aprendendo a fazer algumas coisas. Então, depois que eu cheguei em casa, num tempo aí, no lapso de 7 meses, todos os dias vinham enfermeiros e faziam essas como se fala, eles vinham e trocavam, faziam os curativos dentro ali da minha ferida, e aos pouquinhos ela foi fechando, e daí eu fui para uma cidade próxima aqui, da minha cidade, eu fiz um tratamento que se chama câmara hiperbárica. Tu entra dentro dessa câmara, tu bota um respirador que tu respira o ar 100%, e ele pressuriza esse ar como se tu estivesse a 30 metros de profundidade do mar, como tu mergulhasse e fosse lá no fundo. E aí esse oxigênio entra e ajuda a chegar aonde tu tem essa ferida e mata as bactérias que estão ao redor. E isso aos poucos acaba que fazendo com que irrigue sangue naquela região e essa carne venha a se regenerar. Aí eu consegui diminuir o tamanho dela, ficou mais pequenininho, e aí eu procurei um médico, um cirurgião plástico, e ele fez uma cirurgia plástica para fechar definitivamente isso ali, né? Aí eu fiz aquela cirurgia plástica, vim para casa, mais 40 dias de molho, toda a vida de ladinho, nunca podendo ficar sentado, nunca podendo ficar de bunda. E aí um bom tempo eu ficava virado de bruços também. A maior parte do meu tempo eu ficava de bruços para não ter esse contato, né? E como eu comia de bruços, né? Eu comia de bruços, eu me alimentava de bruços, eu me alimentava de ladinho. E devagar, aos pouquinhos, eu ia fazendo isso, ia, até que aconteceu de chegar um certo dia que veio a abrir de novo essa ferida. Explodiu. E daí já... Isso, depois da cirurgia. E aí já passava de 1 ano e 1 mês de lesão, né? Aí o que eu fiz? Voltei, tive que voltar e fazer outra cirurgia. E aí eu já não ficava mais de ladinho, eu só passei de bruços. Passei a ficar esse tempo todo de bruços. Então foram mais ou menos uns 50 dias de bruços. E aí o médico vinha na minha casa, vinha me visitar. E aos pouquinhos a gente ia trocando informação. E aí ele viu que fechou, ele começou a me liberar para ficar de ladinho. Eu comecei a ficar de ladinho na cama. E aos poucos eu fui ficando sentado. O problema é que quando me botava sentado, eu desmaiava, porque eu estava já 1 ano deitado, né? Então era muito complicado. Então tinha que botar um monte de travesseiros ao meu redor, porque eu não tinha nenhum equilíbrio de tronco, eu não tinha nada, né? E aí aos poucos eu fui intensificando a minha fisioterapia e eu fui ganhando mais autonomia, independência, né? E aí os primeiros dias eu ficava 15 minutos sentado, desmaiava, caía. Depois eu ficava meia horinha, desmaiava, caía. Depois eu ficava 1 hora já sentado. E daí mais de 1 hora também eu não podia ficar, porque tinha o risco de dar outra ferida onde eu já tive essa ferida, né? E aí, aos poucos ela foi cicatrizando bem menos. E eu fui intensificando as minhas fisioterapias. Aí comecei o processo de sair da cama para a cadeira. Aí eu saía da cama, ia para a cadeira e ficava na posição ortostática, era reto, desmaiava. Aí o pessoal vinha e voltava na cama de novo. Aí depois eu voltava. E isso foi um processo lento, de vários e vários meses. Fazendo isso, aí aos poucos eu comecei a ficar na cadeira e já não a desmaiar mais, só que porém eu não tinha o controle de tronco. Aí eles tinham que me amarrar uma cinta na região torácica aqui e na cadeira para eu poder ficar na posição reta aqui, né, para não cair, porque meu tronco caía, qualquer coisinha caía. E aí fui intensificando ainda mais a fisioterapia e comecei a
senti que eu conseguia ficar mais retinho na cadeira. E fui trabalhando o meu abdômen, fui trabalhando a minha respiração, e através da minha respiração eu conseguia ficar mais retinho. E aí, além das fisioterapias, eu comecei a fazer algumas atividades aqui na minha casa, levantar uns pezinhos, puxar umas borrachinhas, e aos pouquinhos eu fui evoluindo. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, né? Tranquilo. O pessoal que me segue, manda um avião, né, para alguém que você percebe que precisa conhecer essa história desse jovem guerreiro. Obrigado, Denis. Então, com o decorrer aí de tudo que aconteceu comigo, eu vou pular um pouquinho da minha história aqui, né? Porque a gente tem um tempo que eu acho que é de 1 hora, né? Sim. De live. E aí, eu pensei, né? O que eu vou fazer da minha vida agora, né? Já que eu tenho pouco movimento dos braços, eu não consigo sair da minha cadeira para ir para a cama, não consigo ir da minha cama para a cadeira, não tenho independência, não consigo tomar banho sozinho, não consigo fazer várias coisas sozinho, não tinha um movimento na mão, eu não conseguia comer sozinho, as pessoas colocavam a comida na minha boca, né? Então eu tinha um tabletzinho e aí eu entrei na internet e comecei a procurar vídeos. E vídeos de pessoas que eram cadeirantes e que passaram por o que eu passei e que tinham histórias de vidas em comum para ver se eu encontrava alguma coisa ali, né? E aí eu estava mexendo ali nos vídeos e aí me deparei com um vídeo do paratleta brasileiro que se chama Fernando Fernandes. Não sei se você já ouviu falar dele, mas algumas pessoas aqui me seguem conhecem o Fernando por conta dessa interação que o Fernando teve na minha vida. Ele me ajudou, então essas pessoas acabaram conhecendo ele por conta disso. E aí eu vi que ele estava numa cadeira de roda, mas ele esquiava na neve. Ele estava numa cadeira de rodas, mas ele remava. Ele estava numa cadeira de rodas, mas ele saltava de paraquedas. Então eu pensei, opa, se ele consegue, por que eu não posso conseguir, né? Mas na minha cabeça ainda não tinha noção da limitação de um tetraplégico, né? O Fernando era um paraplégico, então ele consegue. Isso, exatamente, Fernando Fernandes, esse homem mesmo. Isso mesmo. E aí eu tenho 1000 limitações a mais que ele, né? Porém eu pensei, bom, vamos lá, né? Entrei no Face, mandei uma mensagem para ele, mas eu pensei que jamais ele ia me responder, né? Porque o Fernando é um cara que tem bastante seguidores, ele tem bastante compromissos, ele não tem tempo de disponibilidade para conversar com qualquer um, né? Só que ele percebeu que eu tinha intenção e eu tinha interesse, e ele acabou me instruindo e me dando motivação para mim entrar para o esporte. E aí ele me apresentou a paracanoagem. Eu saí aqui de Santa Catarina, fui para São Paulo conhecer, né, a paracanoagem e acabei chegando lá e conversando com outras pessoas que eram tetraplégicas, que também remavam. Porém, elas tinham algumas adaptações, elas tinham uns flutuadores no barco delas, um encosto que elas poderiam ficar mais deitadas, e elas amarravam a mão no remo, porque a gente não tem pegada na mão. A gente tem que amarrar a mão, independente do que a gente vai fazer na vida da gente, né? Quem é tetraplégico, porque a tetraplegia, ela atinge principalmente o tronco, os braços e a mão. Porém, o braço, ela atinge o tríceps, que é o movimento de empurrar, o movimento de fazer força para sair da cadeira e levantar. Só que para puxar, a gente tem muita força. Para puxar, a gente não perdeu esse movimento. Então, com adaptações, a gente consegue fazer isso, né? E aí, eu e mais 3 tetraplégicos, a gente fundou uma categoria de paracanoagem de tetraplégicos. Foi a primeira categoria de tetraplégicos no mundo, né? E aí a gente começou a dar continuidade nisso, né? E daí começou a abrir competições em outros estados e a gente ia nesses estados, se encontrava e competia entre a gente, né? Então nós estávamos em 4, né? Então aquilo ali despertou vários sentimentos. Porém, o que acontecia? A paracanoagem, eu precisava treinar aqui. Eu precisaria de uma lagoa. E é muito complicado
tu precisar ir numa lagoa, levar um caiaque, botar esse caiaque em cima do teu carro, né? E era muito difícil, então eu tinha que chamar meu pai, mais amigos, para cada vez que eu queria treinar, eles tinham que ir junto comigo, né? Aí eles chegavam, eles precisavam de estar em 2 ou 3 homens para conseguir me colocar dentro do caiaque, lá dentro da lagoa, para que eu pudesse desenvolver e treinar esse esporte, né? Para poder estar indo lá na competição e tentar chegar no primeiro lugar. E aí, no meio desse contato com a paracanoagem, a gente começou a ter muitas dificuldades de treinamento, né? Então, eu tinha que me deslocar 10 quilômetros aqui da minha casa para chegar nessa lagoa. E aí eu acabava treinando só 2 vezes por semana e não era o que eu precisava. Eu precisaria treinar muito mais vezes se eu quisesse chegar lá em primeiro lugar, né? Porque os outros rapazes tetraplégicos, eles tinham um pouquinho mais de mobilidade que eu e eles conseguiam desenvolver um pouco mais a paracanoagem, né, a tetracanoagem. E aí eles tinham mais tempo de treino, eles conseguiam treinar mais do que eu e eu acabava ficando um pouco em desvantagem, né? E no meio desse processo de conhecer esporte, de conhecer atletas, eu acabei descobrindo o paraciclismo. E aí eu comecei a fazer o paraciclismo, comprei a bicicletinha toda adaptada, né? E aí eu treinava 2, 3 vezes por semana o paraciclismo e 2 vezes por semana a canoagem. E aí estava sendo muito complicado para mim fazer os dois ao mesmo tempo e estava sendo muito pesado para mim. Ou eu ficava nos 2 esportes e teria um resultado médio, ou eu continuaria só em um e teria um resultado mais expressivo, né? Aí, como a paracanoagem era muito difícil, muito complicado para estar indo, se deslocando, para estar podendo praticar, eu acabei largando ela e ficando só no paraciclismo. E aí a coisa começou a ficar séria no paraciclismo. Comecei a competir em nível nacional, me deslocando para várias capitais aí do país, né? Eu até estive no Nordeste, foi em 2017, em Aracaju, não sei se você conhece. Sei onde é, mas não conheço ainda, né, o rapaz. Isso. E aí o que acontece? A coisa começou a ficar muito séria mesmo. E aí eu pensei assim, eu tinha uma meta, eu queria ser o melhor atleta da minha categoria, né? Dos tetraplégicos, que tem categoria para os tetraplégicos no Brasil hoje no paraciclismo, né? Então eu pensei, pô, o que eu preciso? O que eu preciso fazer para chegar lá, para ser o primeiro, para poder estar disputando uma Paralimpíada, né? Para ser um atleta olímpico, né? E aí comecei, fui atrás de patrocínio, fui atrás do melhor nutricionista, do melhor médico, do melhor psicólogo, do melhor treinador e fui desenvolvendo isso e aos poucos eu fui atingindo algumas colocações mais expressivas e eu treinava de segunda a sexta para ciclismo e eu ia para academia fazer um exercício lá para ganhar um pouco de força nos braços, né, nos ombros e nas costas e no sábado eu ficava só no paraciclismo. Aí eu acabava descansando dessa minha rotina de treino somente no domingo, né? E aí naquela busca incessante para buscar o primeiro lugar, cada vez forçando mais os treinos e forçando mais e forçando mais e forçando mais, eu acabei me lesionando no paraciclismo. E foi uma lesão bem séria. Na mão. Acabei rompendo um tendão do meu braço. Aí o que aconteceu? Eu fui pro médico, aí o médico olhou, cirurgia, vamos operar. Beleza, mais uma, né? Já tinha feito umas 12 cirurgias até o momento por conta da minha lesão, né? Aí, beleza, né? Fiquei lá 3 mesezinhos de molho. E aí depois voltei para os treinos, aos poucos, né? E na minha cabeça eu tinha esse pensamento. Bom, se eu machucar algo no meu corpo, os médicos vão poder consertar, né? E se eu quebrar a minha cabeça, ficar dentro de casa pensando besteira, quem vai quebrar vai ser eu, né? Então eu continuei praticando com mais intensidade, até que eu tive uma lesão mais séria ainda do que essa que eu tive na mão. E foi uma lesão que eu tive na região das costelas.
Ou seja, já tinha encontrado ali certo aspecto de sentido, de motivação, e mais uma vez a realidade se instalou. Mais uma vez a realidade se instalou. Então, o engraçado, né, que essa lesão que eu acabei tendo, Denis, foi numa região das minhas costelas que é um lugar onde eu não tenho sensibilidade. E eu acabei sentindo isso. Isso que é muito estranho, né? Então, eu comecei a ter que parar de competir. Aí comecei a procurar médico e os médicos começaram a investigar esse problema que eu tinha. Já faz Porém, quanto eles não tempo? acabam. Oi? Já faz quanto tempo que tu Faz descobriu isso? 2 anos. Faz 2 anos e meio. E aí esses médicos acabaram não conseguindo descobrir o que eu tinha. Aí eu passei por vários médicos e vários tratamentos, né? E nesse meio tempo que eu estava lesionado e eu comecei a ficar muito preocupado com o que eu faria se eu não pudesse voltar para ciclismo, né? Não pudesse voltar a fazer o que eu amava e o que eu tanto gostava e o que eu almejava fazer, né? Aí eu comecei a buscar algo para mim fazer na internet. Mais uma vez, fui para o YouTube e comecei a ver vídeos e tal, e acabei descobrindo ali nesse meio tempo a Bolsa de Valores. E aí foi algo que me interessou, porque eu pensei, poxa, opa, é uma coisa que eu posso fazer, ocupar minha cabeça, eu posso fazer de casa, e se eu me dedicar bastante, eu posso ganhar um dinheirinho de casa, né? Posso fazer algo de casa, posso ser bom em ser um cara que investe na Bolsa de Valores, né? Mas beleza, eu não tinha 100% de certeza o que ia acontecer, mas eu fui já colocando em um plano B ali, né? Para caso eu não pudesse voltar a competir, não pudesse voltar a andar de bike, né? A competir, eu teria algo para fazer, né? E para suprir essa necessidade que eu sentia de ter que fazer algo, né? Então eu fiquei ali lesionado, mas fazendo tratamento médico, mas ainda treinando porque eu tinha algumas competições no ano e eu tinha meus compromissos com os meus patrocinadores, né? Então eu não poderia furar ali com eles, né? E aí, sabe o que foi o mais engraçado, Denis? Eu sempre ia para minhas competições muito focado e querendo chegar no pódio, chegar no primeiro lugar, né? E aí eu sempre acabava batendo na trave, eu ficava em segundo, eu ficava em terceiro, eu ficava em quarto, eu ficava em segundo, eu ficava em terceiro e nunca vinha o primeiro lugar, né? E aí acabo que eu fui para essa competição machucado, lesionado, e por incrível que pareça eu consegui ficar em primeiro lugar. Isso que foi o mais engraçado disso tudo. Mas eu acho que era um pouco do psicológico, né? Porque eu ia com aquele espírito, com aquela vontade de conquistar o primeiro lugar e às vezes o emocional não deixava eu chegar lá, né? Pra gente ver como é importante o emocional, né? E aí eu fui para essa corrida como não almejando nada, porque sabia que estava machucado e não ia conseguir desenvolver algo, né? E fui com a cabeça limpa, a cabeça livre, cheguei lá e consegui atingir a primeira colocação. E aí eu fiquei muito, muito, muito contente, né? Porém, eu já estava nesse processo aí de forçar muito, de ir para competição, de não parar para curar minha lesão, né? Porém, era a última competição do ano. E aí eu pensei, agora eu vou tratar essa lesão para ano que vem poder voltar, né? E, porém, não deu certo, cara. Não deu certo. Eu fiz 2 cirurgias na região das minhas costelas. Eu até acabei acessando um pouco essa dor, né? Porém, eu não consegui eliminar ela. Então, dependendo do que eu venha fazer agora, se eu me mexo, se eu faço um movimento muito brusco, eu acabo sentindo muita dor, né? Só deixa eu tomar uma aguinha aqui. Me atualiza não, me fala, tu já tinha concluído gestão pública lá atrás, no acidente? Não, Só não. me situa. Sim, quando eu sofri o acidente, eu não fazia nenhuma faculdade, né? Quando eu me lesionei agora no paraciclismo, né? E aí, o que que aconteceu? Eu vendo que não tinha solução, que estava muito difícil para os médicos conseguirem descobrir o que eu tinha, eu comecei a procurar outras coisas e tentar me aperfeiçoar
nesse mundo de investimentos, no mundo das ações, no mundo do trader, né, do investidor, né? E aí eu queria me aperfeiçoar e me especializar nisso. E eu pensei, bom, eu tenho tempo disponível, muito tempo disponível, e a minha cabeça, eu não posso ficar aqui enchendo minhoca, então eu vou procurar fazer uma faculdade. Aí fui atrás de cursos de economia, e aí eu decidi fazer economia e fazer gestão pública ao mesmo tempo, porque eu tinha tempo, né? Eu pensei, vou abraçar, vou abraçar o mundo aqui e seja o que Deus quiser, né? E aí fui fazendo, fui estudando aos pouquinhos, né? E nesse processo de estudos, né? De dedicação, de tentar trazer a disciplina que eu tinha no esporte para os meus estudos, eu fui acabando descobrindo várias outras coisas. E aí também eu não posso deixar de citar aqui que essa minha pretensão, essa vontade de estudar e adquirir mais conhecimento também veio decorrente do fato da política, do que estava acontecendo no nosso país ali em 2004, 2015, né? Então, por conta disso, eu quis procurar mais conhecimento, e não só na minha área econômica, em outras áreas, né? E aí eu acabei descobrindo o professor Olavo de Carvalho, e eu comecei a assistir aulas dele no YouTube e eu acabei me apaixonando. E eu comecei a pensar, né, poxa, se eu for só 10% do que esse homem é, do que ele tem de inteligência, eu já vou estar muito feliz na minha vida, né? E foi onde eu comecei a buscar cada vez mais. Comecei a ler incessantemente, estudar incessantemente, ocupar o meu dia praticamente 16, 17 horas, dormir muito pouco, me dedicando somente aos estudos, né? E isso foi acontecendo de forma automática, né, Denis? Essa vida intelectual, eu não sei se eu posso te dizer que eu tenho uma vida intelectual, né? Porque para chegar no nível de intelectualidade, a gente precisa estudar muito e demanda muito tempo, e demanda muito empenho, e demanda muita dedicação, demanda muita força de vontade, né, para chegar lá. Porém, eu sei que eu estou seguindo pelo menos alguns passos desses intelectuais, né? Por isso que eu acabo lendo eles e estudando eles para poder projetar isso para o meu futuro, né, Denis? Bacana, Só um momentinho, só deixa eu tomar uma aguinha. Se tiver alguma outra pergunta para fazer, pode fazer, eu vou continuar falando. Eu gostei porque o título era Vida Intelectual, Protagonismo e Superação, e tu inverteu porque tu foi contando a tua história. E é muito bacana que até pelo próprio Instagram, se tu vai ver ali o feed, né, dá para perceber esse processo. E hoje deu uma lida aqui no Intelectual do Fertilante, ele vai falando muito dessa questão da ordem, né, de criar uma ordem, de buscar a verdade, essa questão da busca da verdade. Para mim é muito... nossa, eu gosto muito dessa questão. E quando tu vai falando, me parece, Douglas, que tu encontrou, sabe? Que tu tá encontrando, que tá em processo. A gente não é intelectual assim, né? Entendam. Douglas é bem mais do que eu, obviamente. Mas, assim, teve um papel importante, fundamental, a questão dos estudos, do conhecimento dessas pessoas, desses intelectuais, porque o povo tem muito preconceito, que acha que o negócio intelectual é um negócio assim, de outro mundo. E o próprio prefácio do livro fala que não é isso, né? Aqui fala do jovem que 2 horas por dia para estudar e conhecer a verdade e meditar, e faz uma relação também com a oração, é muito interessante. Tem um papel fundamental no processo que tu vive hoje, de superação, de toda essa questão, de reconciliação com a tua história, enfim. Sim, Denis, para te ver, né? Em todo momento, desde o processo do meu acidente, na minha vida, eu sempre tentei criar um plano B para caso eu não conseguisse voltar. Bom, o plano A é voltar a andar, né? Bom, mas e se eu não voltar a andar, o que eu vou fazer da minha vida? Vou ficar parado? Vou ficar me lamentando? Vou ficar chorando? Cara, dá muito trabalho ser uma pessoa triste. Pode ter certeza, é muito melhor ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que motiva as outras pessoas, né?
E isso acaba te gerando muita força e muita vontade de viver ainda mais, né? De tentar ser diferente, de mostrar para as pessoas que essa limitação que eu tenho, isso não é nada diante de outras coisas, né? Existem pessoas que passam perrengues bem maior que o meu, né? Você pode ver, tem pessoas que ficam tetraplégicas e elas ficam acamadas o resto da vida, né? Eu tenho a minha cadeira, eu sento na minha cadeira. Claro, né? Eu não sento sozinho na minha cadeira, eu preciso de ajuda, né? Eu tenho o tempo todo pessoas me ajudando. Tenho meu pai, tenho meu primo que mora aqui comigo, que é uma pessoa muito especial, muito querida. Eu tenho a minha mãe, eu tenho minha irmã, sabe? A minha irmã não mora mais comigo, mas sempre que ela pode, ela tá mandando uma mensagem, tá preocupada comigo para ver como que eu tô, né? Então, isso é uma coisa que acaba influenciando bastante aqui na minha vida, né? Então, eu vou para minha cadeirinha ali todo dia de manhã, meu pai me tira cedo da cama, né? Ali entre 6h30, 7 horas no máximo, eu já estou na cadeira, e eu faço o seguinte, eu venho para minha cadeira e eu não penso que eu tenho uma cadeira de rodas, que eu sou um cadeirante, que eu tenho que tocar uma cadeira de rodas. Eu sento na minha cadeira, é a mesma coisa que eu fazia antes para sair para trabalhar, que eu vestia o meu tênis, eu boto o meu tênis, vou sair para trabalhar, vou sair para minha vida, vou tocar minha vida, vou fazer o que eu tenho para fazer, né? E é isso que eu faço todos os dias. Então, Denis, se eu te falar que eu paro para pensar, para ficar triste, para pensar que eu me lesionei, para pensar que eu fiquei cadeirante, eu estaria mentindo para ti. Eu não penso, eu penso, sabe quando eu penso nisso? Quando alguém me pergunta sobre o assunto, né? Eu tento não muito olhar para o passado, eu sempre tento viver bastante o hoje e fazer do hoje o meu futuro, né? Porque se eu ficar ali choramingando e pensando no passado, isso não vai ser legal, né? Claro, Denis, eu tenho meus dias que eu fico triste, mas os meus dias que eu fico triste não são por conta da lesão, foi por conta de não estar conseguindo assimilar algo, não estar conseguindo aprender algo. Algo está sendo muito difícil para mim aprender, sabe? E aí eu acabo, às vezes, ficando meio deprimido por conta disso, né? Mas não por conta da minha lesão. Jamais por conta da lesão, nunca penso nisso, né? Então, o que eu quero? Eu quero, através dessa superação, dessa motivação que eu passo para os outros, eu sei que eu tenho uma certa, como que eu posso te dizer? Eu tenho uma certa, um compromisso com as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que eu quero motivar. Eu tenho um compromisso de mostrar para eles que uma pessoa, por ela ser cadeirante, ela não vai tornar ela menos limitada que essa pessoa que não tem uma deficiência, né? A deficiência está na cabeça de cada pessoa, né? Então, eu conheço pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, porém elas não fazem nada da vida, elas passam o dia dormindo, reclamando e chorando, né? Então, é essa imagem, é isso que eu quero passar para as pessoas, né? Bacana. Eu tô vendo aqui tuas publicações, tu faz essas resenhas, é tu mesmo que escreve, né, sobre os livros que publica. Sim, uhum. Ah, beleza. Perdão, continua. Sim, eu acabo fazendo essas resenhas não como um meio de angariar seguidores, mas como uma forma de registrar os meus momentos e é como se fosse a timeline da minha vida, né? O que eu venho passando aí durante o decorrer da minha lesão, né, desde o início. Então, Denis, eu acabei no meio dessa bagunça toda do meu acidente, de lesão, vai e volta, faz isso, faz aquilo, tenta se achar, tenta se recolocar no mundo, né? E aí eu acabei me deparando com os problemas que o mundo estava enfrentando, né? E através da vida intelectual eu comecei a tentar a procurar e descobrir métodos e soluções para tentar não só me reorganizar como pessoa, mas também tentar influenciar outras pessoas e reorganizar o pensamento dessas pessoas, né? Porque o que eu acabei vendo? Eu acabei vendo que a nossa base, a base da nossa civilização, ela estava indo de água abaixo, né? De ladeira. Então, eu comecei a ver que pessoas no nosso país apoiavam pessoas que eram bandidos,
pessoas que fizeram muito mal para o nosso país, que roubaram muito dinheiro. E aí eu comecei a me perguntar em que mundo a gente está, por que essas pessoas estão fazendo isso, né? E aí... Em questão da inversão dos valores, né? Total, 180 graus. Exatamente. E aí, nesse vai e vem, nessa busca pela verdade, e por já ser aluno do professor Olavo e fazer o curso de filosofia dele, eu comecei a perceber algumas coisas que ele falava e eu comecei a tentar trazer as coisas que ele falava para o meu mundo, para o mundo real. Tentar transmitir o pensamento filosófico, trazer ele para o mundo da verdade, né? E aí, Denis, eu precisei adotar algumas táticas que ele adotava, né? O que o professor Olavo fez? Ele precisou sair do Brasil para poder observar e olhar o nosso país de longe. Por quê? Porque ele tinha aquele zoom, ele estava dentro do nosso país e ele estava olhando só aquele mínimo, só a cabeça da agulha. E aí, saindo daqui, ele tinha uma visão mais ampla do que estava acontecendo no nosso país. E aí ele acabou escrevendo o livro dele, lá em 1994, A Nova Era e a Revolução Cultural, e ali ele foi delimitando e traçando todos os pontos que o que ia acontecer com o nosso país se o PT chegasse ao poder, se o Lula chegasse ao poder, né? E ele foi meio profético, e ele disse tudo naquele livro que ia acontecer, o que eles iam fazer com a nossa educação, o que eles iam fazer com a máquina estatal, né? E aí ele teve esse insight e ele conseguiu ver dessa visão. Lenin também fez isso, né? Lenin quis criar a Revolução Bolchevique na Rússia, ele saiu da Rússia e foi para a Europa. Então, através da Europa, ele conseguiu controlar toda a Revolução. E quando ele voltou para a Rússia, a Revolução já estava em andamento. Então, quando tu tira esse zoom, esse foco que tu está tendo de só um determinado problema, tu consegue ter uma visão mais ampla e tu consegue enxergar vários outros problemas, várias outras coisas que abarcam o que está acontecendo com a nossa civilização, por que ela está se desfazendo, né? Então, nesse meio aí, você descobre que o mundo é um mundo relativista, não existe mais verdade, tudo pode ser verdade, e através do relativismo, eles tentam fazer com que as coisas belas e as coisas bonitas, elas percam a verdade, porque assim, Denis, através da beleza, através do belo, você consegue descobrir o que é verdadeiro, porque você está vendo uma imagem bela, você está vendo uma pessoa bonita, você sabe que essa pessoa é bonita, porém o relativista, ele vem e diz para você o quê? Não, essa pessoa não é bonita, beleza? Para os teus olhos ela é bonita, mas para mim ela é feia, tá entendendo? Então você começa a relativizar a beleza. Se você relativiza a beleza, você relativiza a verdade. Por quê? Porque a beleza é um dos momentos, é uma das técnicas para você chegar à verdade, né? E aí você parte do relativismo, você parte para a ideologia, que aí é outro problema extremamente grande. Douglas, só observa aí, ele vai dar o recadinho do tempo que falta, viu? Porque tu que tá aí em cima, e tu só presta atenção. Sim, relativismo, ideologia. Vamos lá, daí a gente vem para a ideologia. A gente sai da ideologia e a gente forma um homem tecnocrata, a gente forma um homem especialista, que ele é especialista somente em uma determinada matéria, em uma determinada área. E aí, esse homem, ele acaba não conseguindo enxergar o todo, e aí fica aquele pensamentozinho muito focado aqui na cabeça do alfinete, e só acaba enxergando isso, e aí ele não acaba abraçando o todo, e é o que o professor Olavo sempre fala no nosso curso, que os grandes filósofos que foram Aristóteles e Platão, por que esses filósofos foram os maiores filósofos? Porque esses filósofos, eles conseguiram enxergar o todo, eles abarcaram o todo.
os outros filósofos que vieram depois deles se tornaram homens especialistas, homens tecnocratas, tecnocistas. Então, esses filósofos contemporâneos, eles acertam algumas coisas muito específicas, porém, eles acabam errando no todo. E aí acaba virando essa bagunça. Então a gente forma esse homem prático, o homem utilitarista, né? O homem que ele quer tudo para amanhã. Então ele quer aprender a falar inglês, mas ele quer aprender a falar inglês em 2 minutos. Exato. 2 passos. Ele quer se formar, ele quer ter uma profissão, mas ele quer que essa profissão venha se fazer em 2 meses. Ele não quer dedicar tempo e demandar tempo para estudar relativamente o todo, o que abarca o todo complexo, o total de uma determinada área ou de uma determinada matéria que ele quer se especializar. Então, através disso, você acaba desenvolvendo o homem progressista, né? O homem que ele quer o progresso apenas pelo progresso. Não é um homem que cria uma filosofia que vai abarcar preceitos éticos e morais. Esse homem, ele quer simplesmente substituir o homem por outro homem, né? Eu estou gostando muito de ler um autor que se chama Chesterton, e ele definiu muito bem... Chesterton aqui na live. Legal. E o Chesterton, ele define muito bem o homem progressista. O homem progressista, nas palavras dele, é mais ou menos assim. Ele dá o exemplo da babá. A babá está cuidando daquele bebê há algum tempo e, porém, ela só alimenta esse bebê com alimentos amargos. E aí, no decorrer do tempo, ela descobre que esse alimento amargo não é um alimento propício para o bebê. E, em vez dessa babá pegar e ir lá trocar o alimento do bebê e dar um outro alimento para o bebê, ela acaba trocando o bebê. Ela joga o bebê pela janela e ela pede outro bebê. Então, essa mentalidade progressista acaba fazendo isso, substituindo o homem por outro homem, o progresso pelo progresso. Só um momentinho aqui. Estamos conversando sobre Chesterton, que ele fala sobre o progressismo, né? O progressismo, sim. Douglas, foi a primeira live essa que tu fez? É a primeira vez que eu tô fazendo uma live aqui. Pessoal, ele disse que nunca tinha feito, que estava meio assim, então vocês já podem pressionar e ele passar a fazer lives. Precisamos de boas lives nesse tempo de pandemia. Com o tempo a gente vai se acostumando e a gente faz mais, né? Podemos marcar outras sobre outros assuntos, né? Esse saiu bem demais, só queria dizer, viu? Muito obrigado. Bondade tua, meu amigo. Então tá, Denis, vamos lá. Eu parei ali no homem progressista, né? Dei o exemplo ali da babá. E aí o que acontece, né? Quando a gente tem esses problemas aqui na nossa sociedade, eu comecei a descobrir algumas ferramentas no curso de filosofia que eles ajudam a gente a solucionar alguns problemas, né? Então eu descobri, só recapitulando aqui com vocês, o relativismo, a ideologia, o materialismo dialético, o homem progressista, o homem utilitarista, o homem prático, beleza? Então, a gente tem um homem, o homem que deixa a teoria de lado e ele foca somente no homem prático. Nesse homem que eu acabei de falar aqui para vocês, e ele quer tudo para ontem, né? E a gente tem um problema muito grande quando a gente pensa somente em ser prático e deixa a teoria de lado, né? Quer ver um exemplo, Denis? A Grécia Antiga, vamos voltar para a Grécia Antiga. O que acontecia? Atenas era o ser pensante de tudo, né? Então, eles tinham um foco em se especializar não somente na mente, mas no corpo. Então, eles cultuavam o corpo, mas eles cultuavam a mente, e eles cultuavam também a educação, e todas essas matérias que envolvem a formação do homem intelectual, né? E Esparta, que era da Grécia também, só que era oponente de Atenas, né? Eram pessoas práticas. Eram pessoas que só pensavam em cultuar o corpo e eram homens que eram treinados desde a sua infância
a serem um homem da guerra, a ser um homem que ia para o combate, né? Sim. Então, eles ficaram aproximadamente uns 30 anos tentando invadir a Grécia e tentando derrubar os muros gigantes de Atenas, né? Então, tem Esparta, o homem prático, o homem que quer guerrear, mas aí tu tem o homem teórico, o homem que pensa, que é o homem ateniense, e ele constrói vários muros e uma fortaleza para não ser invadido, né? E para te ver, a Esparta era tão prática, eles eram tão guerreiros que as cidades espartanas nem muros tinham. Esses homens eles estavam à mercê de chegar a qualquer exército e tentar tomar a cidade de Esparta, né? Porém, eles ficaram batendo martelo, até que depois de 30 anos eles conseguiram derrubar os muros de Atenas, invadiram e tomaram Atenas, né? Porém, esses homens eles não permaneceram muito tempo ali. Logo, Esparta veio a cair para Tebas, e aí depois a gente teve a invasão de Filipe da Macedônia, que comanda Atenas, né? Só que tu vê, Esparta ficou só com a esperteza, só com a praticidade do homem prático, o homem que vai para a guerra, o homem que briga, o homem que não pensa, deixou a teoria de lado. Logo que ela tomou Atenas, ela veio a cair, porque daí cresceu os olhos de outras pessoas e outras pessoas invadiram a cidade. Tá vendo como esse homem prático, esse homem que só quer a praticidade, ele não tem uma vida longa, ele não tem um reinado longo, ele acaba caindo porque ele só pensa que ele tem que ser prático, ele só pensa que ele tem que ser útil. E aí ele acaba deixando a teoria toda de lado, né? Então acontece isso com esses tipos de homem, com essas correntes filosóficas, e é isso que está acontecendo com o nosso mundo, né? O que está de errado com o nosso mundo, né? Podia fazer uma analogia bíblica, né? Com o homem que constrói a casa sobre a rocha e sobre a areia, né? No caso, Atenas não, Esparta seria sobre a areia. Não tem raízes fincadas, não tem... Perfeita analogia. Hã? Perfeita a tua analogia. Então, voltando ao quesito das ferramentas, para tentar combater isso, para tentar não só a busca pela verdade, né, mas num todo, a gente tem alguns pilares que a gente segue na vida intelectual, né? Esses pilares, eles partem de 5 princípios. Esses princípios são o adestramento do imaginário, aí você tem o adestramento da compreensão da linguagem, aí você tem um adestramento do autoconhecimento, você tem as ferramentas para lhe tornar um homem erudito, e aí você tem a prática da filosofia em si. Então eu vou explicar um pouquinho o que é cada um desses pilares aqui, né, para a gente ter um entendimento. Bom, quando eu falar o adestramento do imaginário, que é o primeiro pilar da formação da vida intelectual e da busca da verdade, que vai nos auxiliar a descobrir o que precisa ser feito para que a gente chegue num consenso e a gente consiga resolver os problemas do nosso mundo, da nossa civilização. Então, o adestramento do imaginário, ele parte da literatura. O que eu quero dizer com a literatura? Eu quero dizer que o homem que lê, o homem que se dedica a tentar descobrir as simbologias por trás do cinema, do teatro, o homem que, através desses preceitos, ele faz com que o drama concreto da vida dele se torne um drama concreto cognitivo, eleve ele num patamar muito mais alto. Então, o que a literatura vai fazer, o cinema, o teatro vai fazer com você? Ele vai fazer uma criação de imaginário. Ele vai fazer você conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, observar como essas pessoas agem, como essas pessoas pensam, para ele ir preenchendo essas lacunas no imaginário dele, essas lacunas de situações de vida que ele jamais viveu. Então, aos pouquinhos, ele vai construindo esse abstracionismo através da literatura, do cinema, do teatro. Fazendo isso, ele consegue preencher essas lacunas e ele consegue ter uma visão melhor de mundo. Porém, esse é só um dos preceitos.
tu tem um adestramento da compreensão da linguagem depois disso, que é mais ou menos o siamês da compreensão do adestramento do imaginário, seria isso. Então, vamos supor, eu estou aqui conversando com o Denis e a gente fala, por exemplo, a palavra ceticismo. Aí o Denis não conhece essa palavra ceticismo. E aí a gente tem que descobrir o que essa palavra ceticismo quer dizer. Porém, se o Denis for ali no dicionário e procurar a palavra ceticismo, ele vai descobrir a palavra colocada ali metodicamente, né? Como está descrito. Porém, essa palavra, esse termo ou essa ideia, ela não abarca só isso ali. Ela tem por trás dela toda uma corrente filosófica, ela tem por trás dela todo um pensamento, várias pessoas que debateram e falaram sobre essa palavra, sobre esse termo, sobre essa ideia. Então, é um pensamento, é um entendimento muito raso, esse que tu tem quando tu busca direto no dicionário, né? Por isso que tu precisa descobrir o que vem antes. Tu precisa estar disposto a procurar essas pessoas e tentar verificar o que elas falam sobre esse determinado tempo, né? Então, aqui tu já começa a ter um trabalho maior. Aqui é o ponto onde eu te falei que às vezes acontece de eu ficar meio triste aqui, né? Por não estar conseguindo entender determinada linha de pensamento de um filósofo, né? Porque aqui já fica bem mais difícil. Porque dentro dessa palavra, dentro desse termo, dentro dessa corrente filosófica, tu tem um signo, tu tem um significante e tu tem um significado. Então, tu tem que descobrir o que é o signo dessa palavra ou desse termo. O signo dessa palavra ou desse termo é justamente a definição da palavra. Aí você depois parte para o significante, que é a coisa existente através dessa palavra. E aí você tem o significante, que é a descoberta, a existência do fato em si dessa palavra. Então, para você compreender o que uma pessoa está falando, o que ela está querendo dizer, você tem que descobrir o signo, o significado e o significante, para daí sim você poder ter uma compreensão melhor do que essa palavra, ou esse termo, ou essa corrente de pensamento está querendo falar para você. Eu tô anotando, viu? Só para constar uma aula dessa. Aí, beleza, então anota aí o próximo pilar, que é o pilar do adestramento da autoconsciência. O que seria a autoconsciência? Lá no curso de filosofia que a gente faz com o professor Olavo, já na segunda aula, se eu não me engano, o professor Olavo ele pede para a gente fazer esse adestramento da autoconsciência. O que seria isso? Seria um necrológico. O que acontece? Vamos supor, vamos fazer um exemplo aqui, Denis. O Denis morreu. Se imagina, Denis, tu vai fazer esse exercício, as pessoas que estão assistindo também vão fazer esse exercício. Imagina que você morreu. E aí imagina que alguém vai fazer um relato de quem foi o Denis na vida dele. O que o Denis fez definitivamente, significantemente na vida efetiva dele. O que foi o Denis? E aí você vai imaginar isso, esse necrológico, como se fosse um jornalista que estivesse escrevendo a tua história aqui. Beleza, Denis? É isso que tu vai ter que fazer. E quando eu falo esse de autoconsciência, é a autoconsciência do ser, do que o Denis quer ser. Não do que o Denis quer ser profissionalmente. Vamos supor, se o Denis quer ser professor de filosofia, ele não vai chegar aqui no mercado, no caixa do mercado, e vai falar de filosofia com essa pessoa, né? Então, é sempre a autoconsciência, ela sempre vai ser naquilo que o Denis quer ser. O filósofo Ortega y Gasset, ele tem uma frase que fala muito bem sobre isso. Ele fala, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? E o que sou eu? É o que eu quero ser. E o que seriam as minhas circunstâncias? Seriam os problemas que eu estaria enfrentando através dessas dificuldades que eu estou tendo na minha vida. Tá entendendo? Tudo certo, né? E aí ele continua, né? A reabsorção das circunstâncias é o destino concreto do homem.
Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essas circunstâncias vão definir a vocação do Denis lá no futuro. Beleza, Denis? E aí, depois desse terceiro pilar, a gente tem o quarto pilar, que é as ferramentas que a gente vai precisar para desenvolver a nossa erudição, a nossa vida intelectual. Então, nesse quesito, o Denis vai pegar o quê? Vai pegar todos os livros possíveis, todos os artigos possíveis e vai trazer o máximo de material possível para ele ter o conhecimento e para ele ter substância para desenvolver esse pensamento, essas circunstâncias e a vocação dele. A gente tem uma ferramenta que é a universidade, a faculdade, né? Apesar das deficiências que ela acaba tendo, né? Mas ela não deixa de ser uma ferramenta para a nossa erudição, né? E aí, Denis, a gente tem como quinto pilar o pensamento filosófico, a investigação filosófica em si, que aqui já é uma coisa bem mais difícil de se fazer. Aqui é onde parte para depois de tu decorrer de todos esses preceitos, de todos esses pilares, tu colocar luz sobre as coisas que abarcam as situações difíceis da nossa vida que a gente não consegue compreender. Então os filósofos, eles fazem isso. Eles vêm e jogam luz diante dessas dificuldades e eles tentam transportar desse mundo transcendente as dificuldades que a gente não está vendo, eles tentam fazer isso através da razão. E através da razão eles tentam lançar luzes para a gente poder estar descobrindo, estar conhecendo melhor o que é o ser enquanto ser, né? Então, Denis, esse seria o quinto pilar, só que é um pilar muito difícil e eu não me arrisco a falar muito dele, porque aqui tu já precisa ter um conhecimento técnico gigante, né? Muito grande. Só que eu acredito, Denis, que quando a gente faz as coisas e quando a gente se dedica, não importa a área, não importa o que você quiser fazer na sua vida, se você fizer ela com muita fé, com muito amor e com muita disciplina, de alguma maneira você consegue chegar lá, né? Como dizia o Ayrton Senna, ele falava muito bem isso, né? Então, se você faz algo com muito amor, você está fazendo com toda a dedicação possível, né? Se você faz algo com muita fé, é porque você está acreditando no que você está fazendo. E se você faz algo com muita disciplina, você está no caminho correto para continuar nessa jornada longa da sua vida. Então, quando você tem um amor envolvido nisso, Denis, a rosa ela acaba se tornando mais rosa, né? Ou vermelha, certo? A grama acaba se tornando mais verde e o sol acaba brilhando mais. Então, se você definir amor, fé e disciplina, você tem a cura e você tem a solução para continuar demandando aí muita coragem e bastante perseverança no decorrer da sua vida. Seria mais ou menos isso, meu amigo. Claro que eu peço desculpa se eu não me dei por claro, mas me chame em inbox, eu posso explicar melhor, né? Douglas, você foi fantástico, tanto na exposição da sua vida, seu testemunho, toda a questão do acidente, tudo. E mais claro ainda, agora nesta aula que você deu dos pilares da vida intelectual, velho. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por ter se aberto, né, por conversar comigo, me ajudar também de alguma forma. Eu que estou nesse início dessa vida intelectual. Cara, muito obrigado mesmo por você, por... Nossa, 1h30 de conversa, assim, fantástico, viu? Muito Denis, obrigado. Denis, eu que agradeço a oportunidade, sabe, porque eu acabo agradecendo muito e eu vejo isso como uma grande oportunidade para a minha vida, porque a vida intelectual, a vida de estudos é uma vida meio solitária, Denis. Então, tu se tranca no teu quarto o dia inteiro, tu entra na tua caverna do Platão. Eu costumo brincar que o meu quarto é a minha caverna do Platão. E fica aqui o dia inteiro me dedicando e estudando e fazendo de tudo para poder desenvolver a minha ideia e tentar ver luz aonde não tem e tentar clarear o meu caminho, né?
E aí o que que acontece? Tu fica muito aqui sozinho, tu fica é muito você, e aí você não consegue passar o que você aprende para as outras pessoas. E aí tu acaba jogando tudo para dentro de você, e aí isso vai ficando de uma certa forma acumulado ali dentro do teu peito, e tu não consegue desenvolver isso. Então tu não consegue realmente ver se tu tá aprendendo o que tu tá estudando. Então, através disso, dessas oportunidades, de poder conversar, às vezes, em box com um amigo em particular, aí a gente consegue testar e ver o quanto que a gente está evoluindo ou não, né? Pode ter certeza que eu vou pegar essa nossa live, vou reavaliar e olhar várias vezes, vou passar um filtro nela, vou ver onde eu errei, onde eu posso melhorar, para uma próxima vez eu estar podendo desenvolver melhor, né? Essa compreensão. Massa, cara, muito obrigado. Pessoal, o pessoal que me segue, que tá aqui, sigam esse rapaz. Ele não fez para ganhar seguidor, mas o trabalho que ele faz lá de divulgação do material que ele estuda é muito bom. Alguns coincidem com alguns que eu tô lendo, né? O Manual Politicamente Correto da Civilização Ocidental, A Vida Intelectual. Mas, assim, tem muito a ensinar, por exemplo, a respeito da disciplina. O próprio livro A Vida Intelectual fala da disciplina, né? Do estudo. Eu mando mensagem para ti, o cara não me responde assim de imediato, porque tem o que fazer. O cara tá mergulhado nas atividades, é muito disciplinado. Isso é uma coisa, essa questão da solidão, né, que é importante. O livro ele fala dela não como uma coisa ruim, mas como uma coisa necessária, né? Uma coisa necessária, parar para refletir, é uma coisa que falta muito no tempo de hoje, né? Do homem de hoje. Denise, e se tu puder depois disso, tu lê o Trabalho Intelectual do Jean Liton, e aí depois tu lê os Conselhos sobre o Trabalho Intelectual do Louis Ribolet, tudo vai fazer mais sentido, tudo vai se encaixar com o que o Sertilange está dizendo, tá? O Sertilange, ele fala ali em 2 horas de estudo, né? 2 horas 100% focado, silêncio absoluto, só você no seu canto, né? Outras pessoas acabam falando em 4 horas, ou o professor Olavo fala para a gente em 8 horas, mas 8 horas quando tu está num patamar bem elevado de estudos, né? Senão ele sugere 4 horas, mas existem casos de outras pessoas que dormiam 4, 5 horas por dia e foram pessoas extremamente reconhecidas e conseguiram desenvolver o trabalho delas, mostrar o trabalho delas para o mundo inteiro, né? Aristóteles e Platão, eles paravam de estudar somente quando eles iam ensinar, senão eles não paravam de estudar, tá entendendo, deles? Então, isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Claro que a gente precisa descansar, o sono é extremamente importante, né? Mas eu me adaptei a dormir 5 horas, 6 horas por dia, eu me adaptei a isso, sabe? Agora o Denis pode precisar dormir 8 horas, então isso é muito pessoal, né? Você vai descobrindo ao longo do processo da vida intelectual aí. Beleza, Denis? Bacana, bacana. Só respondendo o pessoal, sou de Teresina, no Piauí. Sou aluno do Olavo também. Claro que eu me inscrevi, está com 2 meses, eu já conheço há 1 ano e pouco, assim, desde antes da eleição do Bolsonaro, né? Conheci o Olavo ali naquele período, só virei aluno recentemente, então, assim, eu não posso me afirmar aluno do Olavo, eu comecei agora, né? Mas já faço estudos de modo autônomo já há 1 ano, né? Estou nesse início. Por isso que eu descobri o Douglas aqui nas redes sociais. E foi uma grata surpresa, velho. Já estou programando minha viagem para Londres. Veio para Santa Catarina, tu vai gostar bastante daqui, principalmente do frio. Mas com certeza. Os meus, olha só, os meus amigos do Nordeste que competiam na mesma categoria comigo lá no paraciclismo, eles vinham competir aqui em Santa Catarina e eles iam morrer do ódio de tanto frio que eles passavam. E tava 15 graus aqui. Eles estavam tremendo peixe. Eu amo o frio. Porque o frio você veste uma roupa, você se protege, você consegue manter ali uma coisa bacana. O calor, meu amigo, você liga 3 ventilador 4 aqui não resolve. Ô, Denis, só não me alongando muito, mas não me estendendo aqui, quando eu fui para o Nordeste, ali para Aracaju, sabe o que eu percebi? Eu percebi que a região ali é mais seca. Então, eu peguei lá 38 graus, 40 graus de temperatura, e eu não achei tão forte assim, eu não passei tão mal como eu passo aqui, por conta da nossa temperatura. Aqui, 36 graus
é de morrer, porque a umidade é extremamente alta. Sim, Então, tu fica o tempo todo suando, pingando, 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 fica colando. Bom, eu não sofro mais desse problema, porque com a lesão, com a tetraplegia, alterou todos os sentidos do meu corpo, então eu posso pedalar o dia inteiro que eu não derramo uma gota de suor. meu Deus. Porém, o meu corpo por dentro esquenta demais. Para você ver, quando eu treinava, eu tinha que parar no posto de gasolina para os rapazes me passar uma mangueira de água gelada em cima para poder refrescar o meu corpo. Eu chegava em casa, botava o termômetro, eu estava com 40 graus de febre. Por quê? Porque não saía o suor não vinha para fora, porém por dentro eu me esquentava muito, tá entendendo? Meu Então, a Deus. cada meia horinha eu parava para jogar água na cabeça, para resfriar o corpo. Uhum. Aqui em Teresina é assim, é 6 meses quente e muito seco, e 6 meses quente e muito úmido. Entende? Então a gente passa pelas. Essa não é piada. Então é sempre quente. Na época seca que chega a 40 graus, que é insuportável pra gente aqui, né? E na época fria é ótimo. É porque é úmido, porque chove. Mas é um quente abafadíssimo. Como acho que o próximo daí, talvez. Ô, Denis, eu vi que a Mayra, ela é de Teresina também. É, eu vi aqui, Depois legal. depois segue ela, ela é uma estudiosa também. Ela Bacana, está bacana. trilhando o caminho da vida intelectual. Graças a Deus. Nossa, eu vi várias pessoas aqui mandando, assinando e mandando oi e tal, pois eu não pude dar atenção, né? Fiquei muito focado aqui e tentando não desviar do assunto, que eu acabei nem dando atenção para esse pessoal, mas agradeço todo mundo que teve esse tempinho disponível aqui para estar aqui escutando a gente conversar e falar um pouquinho mais. Foi muito bom. E quando tu vir para Santa Catarina, não deixe de avisar, vem aqui me visitar. Mas é óbvio. Oxente. É óbvio. Aí é mais pro sul, mas é mais pro lado litoral ou pro lado da fronteira? Litoral. Mais Tá, pro lado do litoral, mais próximo do litoral, 100 quilômetros do litoral, mais ou menos. tá bom. Eu tenho a pretensão de visitar Frederico Westphalen, não sei se você já ouviu falar no Rio Grande do Sul. Só que é Como que mais é o pro nome? lado. Frederico Westphalen, Já ouvi falar, aham. que é mais pra fronteira. Mas eu já faço combo mesmo. Já vou. Cara, muito obrigado mesmo. Eu quero ler só um negócio aqui, que é um texto de um colega meu chamado Douglas Rodrigues, sobre vida intelectual, pra gente encerrar. Olha o que ele botou aqui, ó. O que é a vida intelectual? Nada mais que o desenvolvimento do espírito na sua forma mais estrita, pura e direta, sob o foco da luz de Deus em toda a sua extensão. A vida intelectual é a constante busca da verdade. Mas qual verdade? A única. Velho. É isso. Cara, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, meu amigo, foi uma honra. Obrigado mesmo, valeu. A gente Conta salva, comigo, Dan. salva. Na hora, obrigado. Salva aí, né? Aí depois eu vou dar um jeito, nem que tu me passe o teu IG para eu entrar e conseguir salvar o vídeo. Pra eu Sim, poder vamos jogar fazer também isso, no meu Denis. Instagram. E sempre que tu precisar, manda mensagem, me chama, cara. Às vezes o que acontece? Às vezes eu tô ali na manhã, operando na Bolsa Não, de pô, eu Valores, entendo. e às vezes eu tô esperando uma entrada, né? Daí às vezes eu tenho que ficar aguardando aqui um pouco. Aí eu acabo entrando ali, postando alguma coisa, respondendo quem eu consigo responder. Mas, Relaxa, cara, relaxa. manda sem medo. Qualquer dúvida pode mandar, pode contar comigo, Tá cara. bom. Foi um prazer. Até mais, Deus Denis. abençoe. Salve Obrigado, aí. Anderson. Beijo. Valeu, pessoal. Valeu.